pessoas, sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje o nosso tema é Em Defesa da Universidade Pública. Nós sempre estamos falando aqui no canal Pesquisa e Jogos sobre ações das universidades públicas que têm aproximado a universidade, têm fomentado políticas públicas a partir da universidade pública. No entanto, esse é um momento que a universidade pública sofre uma série de ataques do governo, de algumas parcelas da sociedade e que cabe aí nós refletirmos um pouco. Tudo começa aí, vamos colocar esse panorama começando com o tal do contingenciamento. Vou explicar para vocês o que é o contingenciamento. Basicamente, a universidade vai receber um recurso do governo federal, certo? Esse recurso é destinado ao quê? Pagar todos os funcionários públicos e a manutenção da instituição. Mais ou menos 70% do que a universidade recebe vai para o pagamento de funcionários, certo? Do funcionalismo público. Então, professores, professoras, técnicos e técnicas de laboratório, os técnicos administrativos, todos os servidores que fazem a instituição funcionar. E mais ou menos 30% desse recurso vai para custeio da universidade. Isso, custeio. 30% do recurso é o custeio, certo? E é justamente nessa verba de custeio que o ministro do guarda-chuvinha, né, ele está querendo meter a tesoura. Meteu a tesoura. O que é que acontece? Essa verba de custeio, entre outras coisas, é utilizada para bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, bolsas de extensão, restaurante universitário, para manutenção da instituição, livros para a biblioteca, certo? Insumo para laboratório e o pagamento de funcionários e funcionárias que são terceirizados. A limpeza e a segurança nas instituições de ensino superior é terceirizada e é desses 30% que está sendo contingenciado que estão sendo demovidos, aí está sendo retirado, né, o recurso de pagar o funcionário terceirizado, a funcionária terceirizada. Então você imagina aí o caso de sua casa. Você paga todas as contas, você recebe seu salário, paga todas as suas contas normais do mês. E aí, o que sobra, você se alimenta, você compra roupa para os seus filhos e filhas, certo? Você vai comprar produto de limpeza. Imagina aí que o que sobra todo mês é reduzido 30%. Essa é a situação dos recursos públicos que estão sendo contingenciados no Brasil. E o que acontece? Por que a universidade pública está sofrendo esse ataque? Primeiramente, a universidade ela faz parte da comunidade, certo? É um local de ensino, de aprendizagem, um lugar de pensar criticamente. E é justamente nesse pensar criticamente, quando nós estamos pesquisando, quando nós estamos dialogando com a sociedade, é que nós construímos a consciência sobre o mundo à nossa volta, que nós começamos a entender as mazelas sociais. E o que acontece? Aí, se nós pegarmos dos anos 2000 para cá, nunca houve, né, um acesso tão grande das camadas ditas mais populares à universidade pública. Se engana quem diz que toda a universidade pública é formada por estudantes que vêm das camadas ricas. A Universidade Federal do Cariri, que foi onde eu fiz o meu mestrado, tem a maioria dos estudantes vindos de universidade pública. A UFC, que é onde eu estou fazendo meu doutorado agora, também, né, tem mudado esse número muito mesmo. A gente podia dizer na década de 90, tranquilamente, lá nos anos 90, que a universidade era uma coisa para quem era rico, para quem era rica. Hoje você não pode mais dizer isso, nós temos números que comprovam isso. E o que é que acontece? 70% da população brasileira vive com um salário ou menos, certo? Vou dizer de novo, um salário ou menos. Não quer dizer que 70% ganha um salário, não. Esse 70%, quem ganha mais ganha um salário, o resto é tudo para baixo.
E é essa camada, essa parte da população, 70% da população, que veio a adentrar a universidade pública, certo? Foi dado acesso. E aí a gente pode sempre discutir a qualidade desse acesso. Sempre é legítimo discutir a qualidade desse acesso. No entanto, o que aconteceu? Nós estamos num governo que o presidente já avisou que não gosta de pobre. O Paulo Guedes também não gosta de pobre, tchutchucão, certo? Dentro desse governo parece que a vez é para os 30%, aí a gente se questiona, né? Se 70% recebe menos que o salário, quem recebe mais que o salário está na faixa de 30%. Sim, concordo. Só que o que acontece? Essa classe média, né, que recebe mais que um salário, se você receber um salário em R$1, você está nos 30%, certo? Então o que acontece? Essa classe média também tem um enorme acesso ao ensino superior. E dentro dessa faixa de 30%, a gente tem 5% que são de pessoas que realmente são consideradas ricas. Todos os dados você encontra facilmente no IBGE, no relatório da Oxfam, certo? Eu vou deixar na descrição do vídeo esses dados para que vocês possam ver, certo? E o que acontece? Como o governo não gosta de pobre, não quer pobre na universidade. Basicamente, esse é um pensamento simplista, certo? Mas é mais do que isso. Por que a universidade está sendo atacada? Não é só porque o pobre está tomando consciência da sua realidade e lutando para mudar. Porque sim, existem vários estudos que demonstram que universidades locais, principalmente a interiorização, quando trouxe lá para o Crato e Juazeiro, que são aqui no interior do Ceará, as cidades que eu residia, o que acontece? Amplia a cidade. Certo? Mais gente vem morar na cidade, existem pessoas que vêm de outras cidades e aí gera emprego, gera renda, aumenta o setor de serviço, aumenta o consumo. É uma questão econômica. A universidade ajuda a economia a se desenvolver, principalmente nas pequenas cidades. Aí nós temos vários trabalhos, várias pesquisas sobre isso. E o que acontece? Para esse governo, né, eles querem o quê? Economizar a todo custo. Para quê? Para manter o agronegócio com seus subsídios, para não necessitar cobrar impostos de pessoas que estão lá nos 5%, grande empresariado. Não estou falando você, dono de uma Xerox, você, dona de uma mercearia. Não, você não é um grande empresário. Ninguém quer o seu carro popular comprado em 24 parcelas. Não, isso não existe. Nós não estamos falando de você. Né? Existe uma parcela da sociedade que é mantida com essas benesses. Por que, por exemplo, uma das principais pautas do governo é armar, é liberar a compra de armamentos? Simples, porque existe uma indústria lobista de armamento que quer entrar no Brasil, a Taurus já está no Brasil, mas existem outras indústrias que querem entrar no Brasil, certo? Para o quê? Para explorar esse mercado. Não é uma questão de as pessoas com armas vão estar mais seguras. Não. Se você tiver uma arma e não tiver um treinamento adequado, certamente você vai atirar no seu pé. Só para começar a conversa. Além disso, você ter uma arma, você se torna alvo, certo? Os bandidos que vocês estão querendo, que vocês estão pensando em combater com essas arminhas, o que acontece? Eles vão dizer, eita, um abestado, uma abestada com a arma. Vou assaltar, vou bater e ainda vou pegar uma arma extra. Certo? Arma nunca foi sinônimo de segurança. Certo? Assistam aí Tiros em Columbine, deem uma olhada em várias pesquisas, em vários documentários que falam sobre essa questão do acesso à arma. Certo? Mas vamos lá. Então, é um governo que ele trabalha para os 5% da população. Quem é que vai ser afetado com a reforma da Previdência? E aí a gente volta para a questão da universidade. O ministro do guarda-chuvinha, o que é que ele disse? Se votar a reforma da Previdência, se todo mundo deixar a Previdência passar, a gente tira o contingenciamento. Né? Isso até crime é. Mas como a gente não tem, né, ninguém pela universidade pública, pelo visto, a não ser estudantes, professores e a sociedade, porque eu não estou vendo a justiça funcionando aí, exceto, né, o Ministério Público lá na Bahia, né, que está caindo em cima dessa questão. Eu só tenho a agradecer por ter pessoas que estão nos apoiando, mas é exceção, não é regra, certo? O que acontece?
Então, fica colocando esse joguete, volta a reforma. E o que vai acontecer com a questão da reforma da Previdência? Né? Primeiro, dizem que a Previdência é deficitária, mas ninguém apresenta um estudo. E é muito desse governo fazer as coisas sem estudar nada. Né? Remover aí, né, das estradas os radares para multar quem está em alta velocidade. Todo mundo sabe que não existe uma via dentro do Código Brasileiro que você possa andar a mais de 110 km por hora. Certo? Isso é perigoso. E o presidente faz o quê? Está lutando para tirar os radares, para tirar bafômetro. Né? Porque quando se fala em sociedade, né, a gente tem que ver o que o governo está fazendo. E aí, não me importa o governo. Sempre fui grande crítico do Reúne. Ele interiorizou as universidades, ampliou o acesso, mas não proporcionou qualidade. Isso aí é batido, certo? No entanto, o que o governo está fazendo agora? Diminuindo o acesso, cortando recursos para que as universidades não consigam mais fazer, né, a entrada de novos estudantes, não dê entrada a esse 70% da população a possibilidade de estudar. A gente só quer estudar na universidade, certo? E aí vem a onda, a enxurrada de fake news. Vamos lá. Tenha uma ideia comigo de que exceção não explica a regra. Se tem uma pessoa gripada, não quer dizer que o Brasil está todo gripado, certo? Se falta comida na sua casa, não quer dizer que falta comida na casa de todo mundo. Exceção não explica a regra. E o que esse governo faz? Certo? Existe uma rede, dentro das redes sociais, de máquinas. Pessoas que programam computadores, os chamados bots, para interagir com notícias falsas. Certo? Notícias que não são só falsas, elas têm a intenção de criar ideias falsas para permear a sociedade, para que você, estão fazendo nu dentro da universidade. Eu fiz 4 anos de graduação, depois eu fiz mais 2 anos de graduação, eu sou historiador formado, depois eu fiz administração pública, fiz mais 2 anos de mestrado e estou terminando meu 1º ano de doutorado. Além disso, sempre estive dentro das instituições de ensino superior. Eu nunca vi uma balbúrdia, nunca vi uma suruba, nunca vi gente nua na universidade. Para mim, tudo isso que o governo propaga é exceção se existir. Né? Digamos que tudo que eles dissessem é verdade. Ainda é exceção. Não é regra. Regra geral, nós estamos fazendo o quê? Estudando, produzindo conhecimento útil para a sociedade. E aí, é interessante para esse governo terraplanismo, porque fica mais barato matar a população, movimento anti-vacina, porque a população morre mais fácil, que o negócio esse 70% para baixo contribui, é quem bota dinheiro dentro do país. Né? O rico, ele não gera riqueza para o país, ele gera riqueza para si. Nós consumimos, nós dividimos, nós pagamos os nossos impostos. Vou deixar um link aqui na descrição da diferença entre a quantidade de imposto que você, pobre, que tem um carro popular parcelado em 24 vezes está pagando, e um rico lá dos 5% superior. O que acontece? É um governo que está lutando para que a população cada vez pague mais, receba menos e sustente esses 5% da população. Essa é a democracia burguesa estabelecida dentro desse governo. E por que ela luta contra a universidade? Porque a universidade mostra que isso está acontecendo. Nós investigamos, percebemos o mundo. Por que ele quer acabar com a filosofia e a sociologia? Porque a sociologia investiga essa relação. E a filosofia nos ajuda a pensar e perceber o que está acontecendo. A filosofia é o funcionamento do pensamento, né? É o pensar, é o cognitivo. A sociologia é a investigação do mundo. Quando nós juntamos essas duas coisas, nós percebemos como essas estruturas, como esses mecanismos funcionam. Né? É um governo que governa para 5%, mas que foi eleito por uma vasta camada da população, que se diz popular, que se diz populista, mas na verdade que é o governo mais elitista que nós já tivemos na história do Brasil.
É um governo que governa para as elites, com a elite. Basta ver que quem é que está apoiando. Você não vê população fazendo grande apoio. Foi ridícula a manifestação de apoio em comparação às manifestações que nós estamos fazendo pela luta pelo direito de estudar em uma universidade pública. Existem vários questionamentos. A universidade não é perfeita. Eu não estou aqui para defender perfeição de nada, porque perfeição nem existe, certo? Mas o que acontece? É o único espaço que nós, pessoas como eu, vêm da periferia, né, que podem acessar o ensino superior, que podem compreender o mundo melhor, que podem estudar para criar soluções, para resolver os problemas. Não foi da elite que veio as vacinas. Não é da elite que vem essa câmera que eu estou gravando. Foram de pesquisas nas universidades, foram de pesquisas que pessoas realizaram e foram descobrindo várias coisas que são úteis à sociedade. O seu celular, se você tem um iPhone, a maioria das peças deles foram desenvolvidas nas universidades. E a Apple foi lá e comprou as patentes, certo? Mas, vindo por caso brasileiro, o que acontece? Poxa, a gente tem aqui, por exemplo, trabalho dentro do campo da saúde. Existem inúmeros trabalhos no campo da saúde para trabalhar formas de prevenção contra dengue, chikungunya, zika vírus, que todos vêm do mesmo vetor. Nós temos trabalho dentro do campo das ciências sociais para tentar compreender essas mazelas sociais, a fome, a pobreza, a violência e buscar formas, a partir disso, de criar políticas públicas que nos ajudem a combater. Mas o governo não está interessado. Ele está interessado em quê? Governar para os 5%. Para isso, ele precisa o quê? Que você, trabalhadora, que você, trabalhador, receba menos. Que você contribua mais e receba menos. Ele precisa que os estudantes não estejam nas universidades, estejam no subemprego, ganhando pouco e pagando imposto. Para quê? Para ampliar a máquina, para que possa subsidiar o agronegócio, para que possa subsidiar os grandes industriários brasileiros. Porque não existe essa conversa de que o governo está preocupado com as pessoas. Não, isso é democracia burguesa. Governa para a burguesia. Governa para quem é rico, por 5%. Não governa para a gente que está dentro de 70%, dentro dos 95%. Não está dentro dos 70%, não. Você que ganha 10 mil reais, você não está nos 5%. Para você estar nos 5%, você tem que ganhar de 1 milhão para cima por mês. Então você é o Neymar. Né? E eu não vou nem falar desse rapaz. Certo? Então é isso, pessoal. Por que a universidade está sendo atacada? Porque ela questiona. Ela é questionadora. E como o próprio presidente diz, gente crítica é chata. Mas é melhor ser chata do que ser desonesta. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Vou deixar os links aqui na descrição. Se quiser apoiar o canal, nós temos aí um link que leva você até o sistema de e-books da Amazon, Kindle Unlimited. Ele dá acesso a uma enormidade de livros gratuitos. Dá certa enormidade de livros com descontos, né? Já que estão tomando nosso salário, já que estão precarizando nossas universidades, querendo fechar as universidades públicas, nós temos pelo menos conseguir alguma coisa barata, né? Um forte abraço, dias de luta virão, até a próxima!